De acordo com a imprensa brasileira, temos um nome escolhido pelo presidente para tomar a vaga do Supremo Tribunal Federal. Cássio Nunes, um nome controverso como um desembargador, foi um nome que, de acordo com a imprensa brasileira, escolhido para tomar a próxima vaga ao Supremo Tribunal Federal. Mas antes que a gente continue com esse vídeo, quero deixar um convite aqui para vocês. Se é a tua primeira vez que está assistindo esse vídeo ou está assistindo com uma certa frequência, se inscreva nesse canal, toca o sino de notificação. Todo dia o nosso canal está crescendo com a ajuda, graças a vocês. E não esquece de deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo, pois nas últimas 2-3 semanas o nosso canal sofreu uma ligeira censura do YouTube. Por que eu falo ligeira? A gente estava todo dia crescendo muito, estava aumentando o nosso alcance diário, e aí infelizmente 2 semanas para cá o nosso alcance diminuiu, os views diminuíram. Então peço a compreensão de vocês. Eu sei que meus vídeos são longos, mas se você não puder acompanhar todos os dias, pelo menos compartilhe os vídeos. Isso vai ajudar muito ao crescimento do nosso canal. E se você está assistindo diariamente, não esquece que é também muito importante para a questão do algoritmo do YouTube. Deixa o seu comentário, deixa o seu joinha. Qualquer uma dessas coisas ajuda o algoritmo do YouTube, pois isso vai fazer que o YouTube recomenda o nosso canal para mais pessoas. Além do fato de você se inscrever no canal, que isso é fundamental. O hashtag conservador no Supremo já foi um dos top trendings do Twitter nessa tarde de ontem. E por quê? Porque o nome Cássio Nunes é um nome meio controverso perante os conservadores. Bolsonaro, ele deixou bem claro que ia botar como nome na Suprema Corte uma pessoa com viés conservador muito forte. A imprensa, de uma certa maneira, debocha o presidente, como sempre, todo dia a imprensa debocha o presidente, por escolher um cara que a esquerda ia ficar muito feliz. Que ia ficar muito contente, pois o Cássio Nunes foi um dos juízes que negou a extradição do terrorista italiano Cesare Battisti. Aí depois veio a política e acabou que ele foi extraditado. Mas tem outros veículos que alegam, não, ele é contra os indígenas brasileiros e a favor ao agronegócio. Para os 3, 4 esquerdinhas que assistem meu vídeo, entenda o seguinte: o agronegócio é muito importante para o Brasil. Por quê? Porque 70% do PIB brasileiro fica na mão do agronegócio. Agora, o problema do agronegócio não é a questão de você fazer plantio de grande escala, ou que nem as que falam, você está desmatando, tacando fogo. Não, isso já é uma prática de desuso. Estava conversando um dia desse com um fazendeiro, e ele falou que essa é uma prática já que só os pequenos fazendeiros que ainda continuam tacando fogo nas suas fazendas, nos seus terrenos. Mas é uma prática de desuso. O agronegócio é uma das áreas que mais contrata no Brasil. Ou você não sabia disso? Pois é. Mas a gente não veio aqui fazer um vídeo sobre agronegócio. O Leandro Rochel, ele escreveu aqui no Twitter: fiquei sabendo que o martelo não está batido sobre o nome para o Supremo. Muito importante a base se manifestar. Isso porque a nossa imprensa tem uma tradição
uma tradição de escolher o candidato para qualquer cargo antes que o presidente bate o martelo. Provavelmente o Bolsonaro deve ter cogitado o nome dele, o nome dele deve ter aparecido pelo ministro da Justiça. Porque é o seguinte, entenda o seguinte, gente. Se ele colocar o atual ministro da Justiça como ministro do STF, o Senado pode até aprovar. Mas eu te garanto que vai ser um dos maiores protestos da história do Brasil pela esquerda. Por quê? Porque a esquerda fala assim, ah, que absurdo, que absurdo, que absurdo, que absurdo, roubo. Que é essa esquerda que ela faz? Ela acha um absurdo de tudo. Mas vamos ver o que a imprensa fala. A começar com o antagonista. Cássio Marques voltou contra a deportação de Batiste. Em 2015, o desembargador Cássio Nunes Marques, o novo favorito de Jair Bolsonaro para o STF, o Bolsonaro falou para a imprensa que ele ia escolher ele. E outra, de acordo com a lei, é lista tríplice. Tá? Ou seja, por lei, o Bolsonaro tem que escolher 3 nomes. E desses 3 nomes que ele escolher, o Senado que decide quem que vai ser o novo ministro do STF. Tá bom? Para vocês, queridos da imprensa, que acha que sabe de tudo, mas na verdade não sabe porcaria nenhuma, isso é uma estratégia também. Poderia indicar ele e mais outros 2. Mas vamos lá. Votou pela suspensão da decisão da primeira instância que determinava a deportação do terrorista italiano Cesare Battisti para a França. Em março daquele ano, a juíza federal de Brasília, Adverte Abreu, atendendo ao pedido do Ministério Público Federal, decidiu que ele não tinha direito de ficar no Brasil com visto de permanência, por ser criminoso condenado em seu país de origem por crime doloso. De acordo com alguns veículos da imprensa, ele é um cara polêmico. Vamos ver o que o Estado de Minas fala. Eu realmente, quando eu fiquei sabendo desse história do Cássio Nunes, eu não tinha nenhuma informação sobre ele, por isso que eu comecei a buscar na internet e fazer esse vídeo para vocês. Cássio Nunes, desembargador do TRF, deve ser o novo ministro do STF. Deve? Quem que escreveu essa matéria? Renato, primeiro, a lei brasileira para a indicação do ministro do STF é lei de lista tríplice. Ou seja, tem que ser 3 nomes, no mínimo, para que o Senado aprove um deles. Porque são 3 nomes que vai ser abatinado pelo STF. O Bolsonaro pode escolher mais outros 2 nomes, ou pode nem escolher ele, mas a imprensa já meio que falou assim, não, ele é o novo ministro. Sem ter muita comprovação, né, sem ter sem que o presidente falasse abertamente. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro afirmou para interlocutores e alguns ministros do Supremo Tribunal, né, que vai indicar o desembargador Cássio Nunes, vice-presidente do Tribunal Federal, TRF1, para ocupar a vaga do ministro Celso de Mello no tribunal. O nome do magistrado representou uma surpresa, tendo visto que o ministro da Justiça, André Mendonça, era favorito até então. Ainda é. Ainda é. Lembra-se, o Bolsonaro tem direito de escolher 2 nomes para o STF. 2 nomes, não é um não, é 2. Meu pai falou assim, pô, a indicação do Cássio Nunes é perfeita, porque ele é nordestino. Vai quebrar toda a narrativa da esquerda, falando que ele é xenófobo, que ele é racista, que ele é isto, que ele é os istas. Porque ele está indicando um nordestino. Eu falei assim, não, eu vou me informar sobre isso, depois eu faço um vídeo sobre esse assunto. Cássio Nunes foi advogado por 15 anos, professor de Direito e tem extensa atividade em meio acadêmico. Favorável à prisão a partir da condenação em segunda instância
Ele já defendeu no passado que o Poder Judiciário atue para limitar ações do Poder Executivo, que representa ilegalidades ou coloquem em risco os direitos e serviços públicos. O magistrado é conhecido por tomar decisões pró-meio ambiente e da fiscalização contra o desmatamento, e por defender o uso de inteligência artificial para dar celeridade às decisões judiciais e desafogar os tribunais. Nunes também é um defensor das carreiras da magistratura e frequentemente fala da necessidade de aumentar o número de servidores magistrados nos tribunais que estão com excesso de processo. Senhor Cássio, você sabia que o Brasil é o país que per capita tem mais juízes no mundo? Vou pegar os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem menos juízes per capita do que no Brasil. E por que lá os processos não é rápido? Porque a condenação já vem imediatamente na primeira instância. Dependendo do nível do julgamento, o réu pode exigir que seja julgado por um tribunal superior, pois houve interesse partidário ou político do juiz ou do jurista a tomar sua decisão. Já aconteceu um caso de uma prefeita negra dos Estados Unidos que foi acusada e condenada por corrupção. Ela perdeu seu cargo e ela tentou esgotar todos os trâmites legais. Até que chegou o Supremo Tribunal de Justiça, que é de nível estadual, lá, e falou assim, não, você é acusada e é condenada. Ponto. E não tem mais recurso. Aí tiveram que julgar a pena dela, porque lá funciona assim, você primeiro é julgado se você é acusado ou não. Se você for acusado, digamos, você está preso, né? Ou você está recorrendo em liberdade, porque isso acontece isso. Aí você tem que passar por um segundo processo, que é o julgamento da sua pena. Que aí depende do juiz. Dependendo do caso, o julgamento da pena é imediato. Por exemplo, se você está querendo recorrer à sua multa, não é um agente do Detran que vai verificar e se ele vai aceitar. Não, é um juiz de trânsito, que é um juiz imparcial. Ah, você foi preso por dirigir embriagado. O juiz vai te sentenciar imediatamente, porque você pode alegar culpado ou inocente. Se você for inocente, aí você tem que ir para o tribunal tradicional, que você pode ter uma pena muito maior. O Brasil é o país que mais tem juízes per capita do mundo. Mas sabe por que os processos judiciários do Brasil ele é lento? Porque existe uma Suprema Corte que impede que o juiz de primeira instância tome as decisões e que essas decisões sejam condenatórias e finais. Vê o caso do Lula. Há quantos anos o Lula está aí? Ó? Foi condenado em 2018, ficou 1 ano na cadeia depois da prisão de segunda instância. O STF falou assim, não, a prisão de segunda instância é inconstitucional. O Brasil é o único país do mundo que a prisão de segunda instância é inconstitucional. Aí o Lula tá aí, ó, fazendo campanha, viajando, bababá, fazendo o que vem na cabeça dele, ele sendo condenado na primeira e na segunda instância, e tá solto. E aí o STF vai enrolar até dizer chega o processo do Lula. Por quê? Porque eles não têm interesse de julgar. Nossa Suprema Corte, ela tem a fama de soltar corruptos. Ela solta os corruptos. Em vez de prender os corruptos, não, ela solta os corruptos.
Isso que, infelizmente, por isso que os processos judiciais brasileiros são lentos. Concordo contigo que tem que entender, passar tudo via digitalizado e parar com essa palhaçada de querer botar tudo no canetão. Concordo contigo. Mas, infelizmente, a gente está falando de um país que a corrupção vive por causa da burocracia. A burocracia estatal é que impede que os corruptos sejam presos. Bom, vamos continuar aqui com a matéria. Após a indicação de Nunes, deve passar para Sabatino no Senado. Ele precisa ter a reputação ilibada para conseguir ser alcançado ao cargo. Celso de Mello deixa o tribunal no dia 13 de outubro e completa 75 anos em novembro. A idade máxima para permanecer no cargo. O magistrado está no Supremo há 31 anos e foi indicado pelo ex-presidente José Sarney. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo. No Brasil, a pessoa pode, digamos, você pode indicar um cara de 40 anos, o cara fica, tipo, 35 anos como ministro, tomando decisões de acordo com o interesse político dele. Eu achei um absurdo. Ah, mas Eduardo, no vídeo de ontem você falou sobre o Trump ter nomeado uma juíza para o Supremo Tribunal Americano e você não achou um absurdo. Não, não achei um absurdo o fato que ele está escolhendo alguém em época de eleição. Isso é normal. Como vai acontecer com o Bolsonaro, que vai chegar em 2022 e ele vai indicar uma outra pessoa para o STF. Vai ficar mais 2 ministros dele. Nós achamos um absurdo. Eu acho que o magistrado não tem que ficar eternamente até morrer. Tem que ser tempo determinado, 8 anos. Não interessa se o cara é ultraconservador. Porque aí acontece o que está acontecendo agora no Brasil. A gente teve uma ditadura, estamos sofrendo uma ditadura judiciária. Que o judiciário manda e desmanda no Brasil. E ai de alguém criticar eles. Mas pelo currículo de Nunes, ele aparenta ser um magistrado competente. E não um advogado. Vamos ver o que a Globo fala. Saiba quem é Cássio Nunes Marques, cotado para ocupar a vaga de Celso Mello. Desembargador, tal, a gente já leu. Segundo informou o blog do Camarote, no final da tarde dessa terça-feira, dia 29, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, telefonou para o ministro Gilmar Mendes, do STF, na presença de Jair Bolsonaro. Segundo o blog, Alcolumbre disse ao Gilmar Mendes que o Bolsonaro gostaria de conversar pessoalmente com o ministro. Logo depois, acompanhado de Cássio Nunes, Bolsonaro chegou à casa de Mendes. O ministro Dias Toffoli, que deixou a presidência do STF neste mês, também participou da conversa. Se indicado para o posto pelo presidente, Cássio Marques terá de passar para a sabatina. A gente já leu sobre isso. O indicado também precisará ter mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, para deter notável e saber jurídico e reputação ilibada. É esse o problema que eu tenho com a Constituição Federal do Brasil em relação à decisão de quem vira o próximo ministro do STF. O cara não precisa ser juiz. Nos Estados Unidos... Ah, lá vem você falar dos Estados Unidos. Gente, eu falo dos Estados Unidos porque é um dos países que tem mais liberdade democrática do mundo. Tá? Lá, na Constituição, fala que, entendeu, que você tem liberdade de expressão. E é uma lei que não pode ser mudada e nem revogada. Tá? Por isso que eu falo dos Estados Unidos. Tá bom? Lá nos Estados Unidos, para você ter uma chance, mesmo que seja pequena, a ser indicado para ser o próximo ministro da Suprema Corte Americana, você tem que ter pelo menos alguns anos de carreira como juiz.
E lá, para você ser juiz, você não pode advogar. Sabia disso, gente? Você não pode ter carreira como advogado no passado. Lá, para você ser juiz, é uma carreira independente. Sim, você vai fazer faculdade para ser advogado. Mas, na hora que você terminar, você não pode pegar o teu certificado de advogado. Para quê? Para que não corra interesses no tribunal. Lá você segue uma carreira totalmente independente do sistema de advocacia. Diferentemente daqui do Brasil, que para você ser juiz, você tem que ficar pelo menos 2 anos como advogado, que isso eu acho um absurdo. Como é que você vai ser imparcial no seu tribunal? Como é que você vai ser imparcial como tribunal? Ah, mas Oswaldo, não, mas lá você não começa com o juiz principal, não. Lá você começa com o juiz substituto, de terceiro nível. Para você ser juiz principal, existe uma sabatina que os juristas das regiões do estado vão fazer a determinação. Lá é tudo um processo, diferentemente aqui do Brasil. O perfil de Cássio Marques entrou para o TRF em 2011, na cota de vagas para profissionais oriundos da advocacia. Ele foi escolhido pelo então presidente Dilma Rousseff. Nada contra. Eu sou contra de magistrado ser indicado para o presidente da República, mas tá bom. Natural de Teresina, foi advogado por 15 anos. Fez parte da Comissão Nacional de Direitos Eleitoral e Reforma Política da Ordem dos Advogados da OAB do Piauí e também foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. O magistrado é formado pelo Direito TAU, com especialização em processo de direito tributário pela Universidade Federal do Ceará. É mestrado em Direito Constitucional pela Universidade Autônoma de Lisboa, doutorado pela Universidade de Salamanca, Espanha. Pelo currículo dele, ele tem um bom currículo. Para os conservadores que assistem nossos vídeos, o Bolsonaro vai escolher ele? Eu não sei. Mas se escolher ele, lembra-se o seguinte, o Bolsonaro, ele não é uma pessoa burra, em bom sentido. Ele soube colocar pessoas estratégicas nos lugares estratégicos. Lógico que ele foi traído muitas vezes durante o governo dele. Não preciso nem falar os nomes. Mas ele não é uma pessoa burra. No meu ver, se ele tomou essa decisão, foi porque ele queria, de algum jeito, chegar no povo nordestino. Ter o primeiro-ministro do STF do Nordeste, indicado pelo presidente. E também mostra que ele não é aquele cara da Segunda Guerra Mundial igual a esquerda fala. Porque ele está disposto ao diálogo. Ele não é aquele fascista, nazista, xaropista, ista, que nem a esquerda fala. O fato que ele está disposto a ter um diálogo com uma pessoa que pode ter uma discordância dele, pode ser interessante. Mas aí tem que ver também a questão política do Cássio Nunes. Se o Cássio Nunes toma decisões político e não decisões jurídico, aí já é uma alerta vermelha. Mas também, se ele foi aquele juiz muito constitucionalista, de querer seguir a Constituição ao pé da letra, ele vai ser um cara muito bem indicado. Porque um juiz constitucionalista indo para o STF vai ser uma pedra no sapato do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli. E talvez dar um ânimo, um renovo na nossa Suprema Corte.
Porque quando a gente tem um jurista desse porte constitucionalista, porque se você vê aqui que a Globo fala, o currículo dele fala, ele é especializado em direito tributário, que isso é ótimo, para questões até de aprovar a reforma tributária brasileira. Ele é mestrado em direito constitucional. Isso é interessante. Isso é muito interessante. A gente ter um ministro do STF constitucionalista. Mas isso é o meu ver. Se ele vai ser um ministro do STF ou não, quem vai decidir no final das contas é o presidente. Talvez, no momento que eu estou gravando esse meu vídeo, muda completamente a notícia. Talvez permaneça a notícia. A gente não sabe. Mas o que eu sei é que ele, pelo currículo, parece ser uma pessoa muito competente. Talvez o Bolsonaro está segurando o seu grande protestante como ministro do STF para perto das eleições, quando ele vai fazer a sua segunda indicação. Aí ele coloca o ministro da Justiça. Colocando o ministro da Justiça, vai ser perfeito para os conservadores. Mas enfim, essa é a minha opinião. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que o Bolsonaro tomou uma decisão correta, uma decisão política ou uma decisão errada? Alguns veículos da imprensa falam que absurdo! Os bolsonaristas devem estar roendo de ódio para a indicação. Porque a esquerda acha que todo mundo é racista, né? Deixa aqui nos seus comentários o que vocês acham sobre esse cara. Agradeço a todos vocês que estão assistindo esse vídeo de hoje. Peço de novo para vocês, se você gostou desse vídeo, dá o joinha, compartilha esse vídeo, é muito importante. O YouTube não tem interesse de canais de assuntos políticos cresçam. Eles preferem que você assista CNN Brasil no YouTube, Band, eles preferem que você assista todos os outros veículos de jornais no YouTube que eles não estão produzindo conteúdo nenhum. Eles têm seus milhões e milhões e milhões de reais para poder bancar seus conteúdos, enquanto eu só tenho minha câmera e o meu computador. Então, se vocês estão gostando, compartilha para todo mundo, deixe seu joinha, ajuda o canal a crescer. Obrigado novamente por estar acreditando no nosso trabalho, acreditando no nosso projeto. Eu espero que vocês tenham uma ótima quinta-feira e até amanhã.